Beleza? Abra novamente a tua Bíblia agora em Efésios. Vamos lá? Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós temos caminhado nessa epístola há algumas semanas. E hoje nós fecharemos a primeira metade dessa epístola com a leitura e exposição do capítulo 3, versículos de 14 a 21. Então, Efésios 3, do 14 ao 21. Vamos lá, Efésios, você que tem acompanhado a exposição de Efésios, já está fera onde fica essa epístola. Então, Novo Testamento, depois dos Evangelhos, depois de Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios, capítulo 3, do 14 ao 21, mais uma oração. Mais uma vez, o apóstolo Paulo ora, e ele não só ora pela igreja em Éfeso, mas ele registra essa oração. E louvado seja Deus por isso. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, inspirado pelo Santo Espírito, registra a sua oração nos ensinando a orar, nos ensinando o que orar. Louvado seja o nosso Deus. Efésios 3, do 14 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que fale conosco. A Silvia já fez isso em sua oração, mas nós vamos pedir mais uma vez que Deus fale conosco por meio do Santo Espírito, para compreendermos a sua santa palavra. Feche os teus olhos, peça isso ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Obrigado, Pai amado, pelo privilégio que nos dá de cultuá-lo, de adorá-lo, de bendizê-lo, como povo do Senhor. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos santificado, tem sustentado a nossa fé e nos atraído para si. Louvado seja o Senhor por isso. Agora, Deus amado, fale conosco por meio da tua santa palavra. Que os nossos ouvidos sejam adestrados pelo teu Santo Espírito, aperfeiçoados pelo teu Santo Espírito, para compreendermos a tua voz, compreendermos a tua vontade, compreendermos o teu querer para as nossas vidas, por meio deste texto que nós acabamos de ler. Que o Espírito Santo do Senhor não apenas nos dê compreensão, mas que ele aplique a palavra do Senhor às nossas vidas, e assim forge em nós o caráter do teu Filho. E desta maneira nós todos poderemos sair daqui mais parecidos com Ele, menos parecidos conosco, com nós mesmos. Então tem misericórdia de nós e fale com cada um que aqui está. Fale por meio de mim, que não seja mais apenas eu falando agora, mas que eu seja instrumento nas tuas mãos. E apesar das minhas falhas e deficiências, que o Senhor mesmo assim instrumentalize de forma poderosa a minha vida, para que a começar por mim, todos aqui, ouçamos a tua voz. É a oração que nós fazemos, pedindo estas coisas e dando graças por tudo, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. No mundo, existem dois tipos de pessoas. É claro que existem mais tipos, mas dois tipos, para mim, se destacam entre os outros. Existem aqueles que olham para as coisas grandes e se assustam. Não é verdade? Você já deve ter conhecido gente assim, que quando olha para algo muito grandioso,
fica tão assombrado com a grandeza daquilo que está sendo visto, que a pessoa fica assustada. E existe um outro tipo de gente, um outro tipo de pessoa, que são aqueles que olham para as coisas grandes e as desejam, passam a cobiçá-las. Não é verdade? Só para exemplificar, eu tenho visto isso inúmeras vezes na prática do esporte que eu tenho praticado nos últimos anos, que é o ciclismo. No ciclismo, eu vejo que algumas pessoas, quando se deparam com subidas, ladeiras muito fortes, elas ficam assustadas. Algumas pessoas que eu levei para fazer alguns percursos, no primeiro, segundo pedal, já falaram, isso aqui não é para mim. Já desejaram vender a bicicleta e já não praticaram mais o esporte. No entanto, existe outro tipo de pessoa que, quando olha para aquelas ladeiras fortes, ao invés de se assustarem, começam a ansiar por elas. E além de subi-las, ainda se dedicam mais e ficam perguntando onde será que tem uma subida mais forte, uma ladeira mais forte, um morro mais forte para nós subirmos. Não é não, William? O William é esse segundo tipo de gente. Primeira vez que a gente saiu para pedalar, já levei ele para uma das subidas mais fortes que tem aqui na nossa região, entre Vargem Grande e São Roque, e eu pensei, ele talvez não goste tanto. Gostou demais. Ficou me pedindo para ir em outras subidas, outros percursos mais difíceis. E nós vemos esta verdade, em outras áreas. Então, por exemplo, um alpinista, ele pode temer ou desejar o Everest, não é mesmo? Então, existem alpinistas que olham para o Everest e falam, meu sonho de consumo, eu quero subir essa montanha. E outras pessoas olham para aquele monte e falam, ali eu não piso. Tanta gente já morreu, algo tão grandioso não é para mim. Ou talvez, pensando agora no contexto familiar, um casal pode temer ou desejar os desafios da paternidade. Não é verdade? Eu tenho lidado com gente que quer e anseia ser pais e pais de muitos filhos, e outros não querem nem passar perto de criança. Não querem nem saberem ter filhos. O missionário, por exemplo, pode temer ou desejar estar em uma nação onde há perseguição. E eu já conheci ambos missionários. Ambos crentes, ambos homens de Deus, mas alguns missionários não querem ser missionários em lugares onde há perseguição. Querem ser missionários em lugares mais tranquilos. E outros missionários têm sede por lugares, por nações onde há perseguição. Conheci um missionário que ficou por ano no Iraque, Afeganistão, e ele não vê a hora de voltar para essas regiões ou para regiões ainda mais afetadas pela perseguição do Evangelho. Então, nós temos esses dois tipos de gente. Gente que, quando vê um desafio grande, se empolga, e gente que, quando vê um desafio grande, se assusta. E no que diz respeito à oração, não é diferente. Ao orarmos, nós podemos nos deter em questões menores. Nós podemos nos deter naquilo que é mais confortável para nós. Ou podemos ser mais ousados e pedirmos coisas espiritualmente mais grandiosas. É o que nós vemos em toda a palavra de Deus. As Escrituras, elas são recheadas de orações espiritualmente ousadas. Eu vou trazer aqui 4 exemplos bem rápidos. Você lembra da oração de Jacó? A oração de Jacó é uma oração ousada. Ele relembra a Deus todas as bênçãos que o próprio Deus havia prometido a Abraão e a Isaac. Ele diz, olha, com base nessas bênçãos, me abençoe, me dê proteção, proteja a minha família, me traga prosperidade na minha caminhada contigo. É uma oração ousada feita por Jacó lá em Gênesis 32, do 9 ao 10. Talvez uma oração mais conhecida, a oração de Ana. Vocês lembram a história de Ana? Ana, casada com Eucana, não tinha filhos. A outra mulher de Eucana tinha muitos filhos. Ana subia ao templo, ficava entristecida, mas ela se coloca diante do Senhor e faz uma oração quase que silenciosa, só balbuciando, só mexendo os lábios, mas uma oração ousada. Ela diz, se me deres um filho, ele não será meu, ele será teu. Vou dedicá-lo ao Senhor. E assim que ele desmamar, ele vai servi-lo para o resto da vida. Que oração ousada de Ana! Ou talvez, ainda pensando no Antigo Testamento, para mim, uma das orações mais ousadas, a oração de Elias, quando ele confronta lá os profetas de Baal. Vocês lembram disso? Ele chega para os profetas e dizem, montem aí o altar de sacrifício de vocês, clamem a Baal para que ele desça fogo dos céus e queime o sacrifício. E os profetas começam a clamar e clamar, e o sacrifício não é queimado. Lembram disso?
Mas, quando chega a vez de Elias, ele cava ali uma espécie de pocinho, né? De vala ao redor do altar, manda encharcar de água inúmeras vezes, e ele ora dizendo: Senhor Deus, ouve a minha voz, humilha esses profetas desse falso Deus e manda fogo do céu. E o fogo desce, lambe a água, queima todo o sacrifício. Lembram disso? Que oração ousada, grandiosa, espiritualmente audaciosa. Ou então, para nós fecharmos os nossos exemplos aqui, uma oração no Novo Testamento, a oração da mulher Ciro-fenícia. Você lembram daquela mulher que chega para Jesus lá em Mateus 15 e diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque ela estava com a sua filhinha endemoniada. Lembram disso? E Jesus chega para ela e diz algumas coisas difíceis de entender. Jesus diz para ela assim: olha, não é justo eu tirar o pão dos filhos e dar aos cães. E ela diz assim: mas até os cães comem das migalhas que caem da sua mesa. Isso é uma oração, ela está dialogando com o Deus encarnado, mas ela está clamando o favor desse Deus encarnado. Que oração audaciosa, que oração ousada, que oração espiritualmente ousada. Não é verdade? Então nós podemos ousar em oração. E o que nós temos aqui em mãos, o texto de hoje, é uma oração feita pelo apóstolo Paulo. E neste trecho da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo faz uma oração revestida de ousadia espiritual. Neste trecho ele mostra não só o para que nós devemos orar, pelo que nós devemos orar, mas ele mostra também como devemos orar e por que nós devemos orar. E é a partir dessas verdades, do como, pelo que e por que nós devemos orar, que nós vamos entender o que é uma oração audaciosa e como as nossas orações podem se tornar também orações espiritualmente mais audaciosas. E o que mais impressiona aqui nessa oração é que o apóstolo Paulo não ora, em momento algum, para bens espirituais, ou melhor, para bens materiais. Ele não ora em momento nenhum para que Deus lhe dê alívio da sua prisão. Lembrem que o apóstolo Paulo está preso em Roma nesse momento. Ele não ora para ser libertado da prisão, não, ele ora pedindo outras coisas que são, do ponto de vista de Deus, mais extraordinárias, maiores, mais ousadas. Então o tema que eu quero compartilhar com você nesta noite é como, pelo que e por que devemos orar. Como, pelo que e por que devemos orar. Em primeiro lugar, como nós devemos orar. E o que nós aprendemos aqui neste texto é que nós devemos orar como filhos de Deus. Olha só que interessante que o apóstolo Paulo diz logo no versículo 14. Versículo 14 ele diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E o apóstolo Paulo está o tempo todo falando de Deus, em Efésios, como aquele que nos adotou em Cristo Jesus. Então, quando nós oramos a Deus, nós não oramos a um Deus estranho. Nós não oramos a um Deus que nos criou apenas, mas oramos a um Deus que nos criou e que nos redimiu em Cristo Jesus, nos adotando como seus filhos. Então, nós devemos orar como filhos de Deus, é nessa condição de filhos adotados, de pessoas que são conhecidas pelo Pai, que foram redimidas pelo Pai e que agora possuem intimidade com o Pai, são parte da família do Pai. Só que ele nos ensina algumas outras coisas ainda nesse primeiro momento. Ele nos mostra que devemos orar como filhos, mas com base nos grandes feitos de Deus. Olha só o que ele diz logo no comecinho: por esta causa. Então o apóstolo Paulo utiliza esse primeiro trecho para transicionar de tudo aquilo que ele vinha falando para essa oração que ele faz. Qual causa esta que faz com que o apóstolo Paulo ore a Deus? Tudo o que ele falou, tudo o que ele já disse, desde o capítulo 1, capítulo 2 e início do capítulo 3. Sabe por que o apóstolo Paulo se coloca diante de Deus? Por causa da gloriosa salvação que alcançou tanto judeus como gentios em Cristo Jesus. O estímulo do apóstolo Paulo para orar são os grandes feitos de Deus.
porque Deus nos elegeu, porque Deus nos predestinou, porque Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho, porque o Filho nos redimiu, porque agora nós não somos mais escravos do pecado, mas agora nós somos filhos deste Deus, nós fomos feitos novas criaturas, feitura de Deus para andarmos em boas obras, porque agora não há mais dois povos distintos, mas há um só povo. Não é tudo isso que o apóstolo Paulo nos ensinou? São estas coisas que enchem o coração do apóstolo Paulo de temor, de tremor e de desejo de orar e de se colocar diante do Senhor. Sabe por que talvez a gente ore pouco? Sabe por que talvez a gente ore tão mal ou ore coisas tão rasas? É porque a gente não conhece o que Deus fez. Ou se conhece, não dá valor. Não é verdade? Nós não somos como o apóstolo Paulo. Ele sabia o que Deus havia realizado. Ele valorizava o que Deus havia realizado. E por causa disso ele orava em favor da igreja, porque ele reconhecia o poder de Deus que já estava atuando e que poderia atuar de forma ainda mais esplendorosa na vida daqueles irmãos na fé. Só que nós não somos assim. Não é mesmo? Nós somos negligentes em conhecer a história do Senhor, em conhecer as Escrituras, em conhecer a história da redenção. Eu citei 4 orações aqui. Quem conhecia essas 4 orações? Quem já havia lido ou sabia qual foi a oração de Jacó? Onde ela estava registrada? Quem foi Jacó? Quem aqui já leu a história de Ana e Samuel? Quem aqui já leu a história de Elias e seus grandes feitos depois do seu sucessor Eliseu? Nós não conhecemos a história de Deus. Logo, não somos motivados, acesos, inflamados pela história de Deus e logo não oramos, pelo menos não motivados pelas razões pelas quais nós deveríamos orar. Em segundo lugar, o que nós aprendemos aqui, ainda dentro dessa temática, é que nós devemos orar como filhos, mas com reverência e submissão. Por esta causa me ponho de joelhos. O apóstolo Paulo está preso, mas isso não impede dele ser reverente a Deus e submisso a Deus. Nós oramos ao nosso Pai, mas lembremos que o nosso Pai é um Pai glorioso, digno de receber de nós toda a honra, todo louvor, e que este Deus, que é o nosso Pai, Ele é o Deus criador dos céus e da terra, Ele é o Deus temível. A mesma palavra que diz, porque Deus amou o mundo, diz, dura coisa cair nas mãos de um Deus irado. O nosso Deus é santo, 3 vezes santo, nada é comparável a Ele. O universo todo não pode contê-lo. Ele fala e as coisas acontecem. Ele diz não e as coisas param. Este é o Deus diante de quem nós oramos. Então nós não nos colocamos diante desse Deus apontando o dedo para Ele, dizendo, faça, eu determino, faça. Eu estou requerendo do Senhor que realize estas coisas do jeito que eu estou pedindo. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor com reverência, submissão e humildade, reconhecendo a sua glória e, ao mesmo tempo, reconhecendo a nossa pequenez e dependência dEle. O apóstolo Paulo, um homem muito maior do que eu, muito maior do que todos nós, e ele orava de joelhos ao Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo a sua pequenez diante desse Deus. Por que de joelhos? Ajoelhar-se não é a única forma de orarmos. Hoje nós oramos várias vezes e não ajoelhamos, não é verdade? No entanto, quando ajoelhamos, sinceramente, diante do Senhor, nas Escrituras é assim, nós demonstramos humildade, solenidade e adoração. Então você precisa orar mais, e orar mais motivado pela palavra de Deus, mais motivado por aquilo que Deus tem feito. E você precisa orar de forma mais submissa ao teu Pai, reconhecendo a grandeza do teu Pai e reconhecendo a tua própria pequenez e necessidade dele. É isso que eu preciso. Eu preciso aprender mais das Escrituras, e quanto mais eu aprendo das Escrituras, mais eu quero orar. Quanto mais eu aprendo de quem Deus é ou o que Deus faz, mais eu quero orar. No entanto, quanto menos acesso eu tenho às Escrituras, quanto menos eu aprendo sobre este Deus, quanto menos eu sei deste Deus, menos eu me importo com Ele. As minhas orações são rasas, são orações do tipo, Senhor, obrigado pelo alimento. Quando eu lembro. Senhor, obrigado por este dia. Quando eu lembro. E não foi para isso que nós fomos chamados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós aprendamos, por meio das Escrituras, a sermos mais ousados em oração e mais humildes em oração.
Ainda dentro desse primeiro ponto, nós devemos orar como filhos de uma só família, uma família constituída por Deus. Olha só o que diz o versículo 15. De quem toma o nome toda a família, ou toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Este texto não é um texto fácil de entender, mas o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é o seguinte: o que ele está dizendo é que todos os crentes em Cristo, tanto os judeus como os gentios, constituem uma só casa, são apenas uma só família, e uma família que recebe a sua identidade do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É disso que ele vem falando nos textos anteriores. E ele reforça essa verdade, mas ele vai além. Ele diz de toda a família, tanto no céu como na terra. Então não são só judeus e gentios vivos que fazem parte dessa família. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é que, além dessa família constituída de dois povos que agora são um, essa família é só uma igreja, tanto a triunfante como a militante. Sabe aqueles nossos irmãos que já partiram em Cristo? Nós ainda somos um só com eles. Eles chamam Deus de Pai, nós os chamamos também. Eles falam com o Senhor agora de uma forma diferenciada, mas é com o mesmo Deus com quem nós falamos em oração. Não há duas igrejas, uma nos céus, triunfante, uma na terra, militante. Há uma só igreja, há um só Espírito, há uma só palavra, há um só Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que ainda que separados geograficamente, ainda que separados temporalmente, nós nunca seremos separados espiritualmente. E na vinda de Cristo, todos seremos reunidos novamente. Há só uma igreja, há só um corpo, há só um Deus. Louvado seja o Senhor por isso. E essas verdades devem encher o nosso coração de confiança. Essas verdades devem encher o nosso coração de entusiasmo. Sabe por quê? Porque como família de Deus, nós podemos sim confiar na provisão de Deus para as nossas necessidades reais, tanto físicas como espirituais. O apóstolo Paulo diz que nós somos família, que nós temos ou tomamos a nossa identidade, o nosso nome deste Deus, porque é este Deus quem nos sustenta. É Ele quem provê as nossas necessidades. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe do que nós precisamos. E lembre-se, todas as nossas necessidades reais serão supridas por esse Deus. Isso não quer dizer que Ele vai dar tudo o que você quer, porque você acha que você tem necessidades que não são necessidades de fato. Não é verdade? Nós somos assim. O tempo todo nós queremos que Deus nos dê coisas que nós achamos que são necessárias e não são necessárias. Mas aquilo que é necessário, aquilo que Deus diz nas Escrituras que é necessário, certamente destas coisas Ele vai prover as nossas vidas. Então, por sermos filhos de Deus, não só podemos orar, mas podemos ser ousados em oração e pedir a Ele que nos dê mais dEle mesmo, nos dê mais do Seu Espírito, nos ensine mais sobre o amor de Cristo, nos faça conhecer de forma pessoal, relacional o amor de Cristo. E mais, como nós aprenderemos agora, por sermos filhos de Deus, por sermos família de Deus, nós podemos pedir a Deus que Ele nos encha da sua plenitude. Nós veremos. Vamos lá? Então, segundo ponto, pelo que devemos orar? Então, nós já vimos como devemos orar. Agora, pelo que devemos orar? Devemos orar para que Deus nos fortaleça com poder. Olha só o que diz aí o versículo 16. Leia aí na sua palavra, na sua Bíblia. Eu vou ler aqui. Diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, nós aprendemos aqui, de acordo com o apóstolo Paulo, que nós devemos orar para que Deus nos fortaleça com poder, e para que Ele faça isso segundo a riqueza da sua glória. Você sabe o que isso quer dizer? Já parou para pensar? Hoje de manhã eu pedi para aqueles que fizeram parte da IBD lessem esse texto e fizessem as suas anotações. O que quer dizer, segundo a riqueza da sua glória? Sabe o que quer dizer? O apóstolo Paulo aqui está pedindo para que Deus empregue todos os seus atributos em nosso progresso e crescimento espiritual. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: Deus, faça uso de tudo que o Senhor é. Sabe a tua majestade, a tua santidade,
a tua soberania, a tua onipresença, a tua onisciência, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, a tua mansidão. Deus, todos os seus atributos, todas as tuas características, os atributos comunicáveis e os incomunicáveis, Deus faça uso de toda a sua glória para o progresso espiritual da igreja. É isso que o apóstolo Paulo está pedindo, para que sejamos revestidos de poder, para que sejamos fortalecidos no Espírito e para que Deus faça uso de tudo que Ele é, para que estas coisas sejam reais em nós. E mais, o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar para que Deus nos fortaleça mediante o seu Espírito. O que isso significa? Significa que só há verdadeiro poder espiritual quando há abundância do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo de Deus que nos fortalece. É o Espírito Santo de Deus que nos preenche do poder de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, não há vida no Espírito. Não há vida com Deus. O apóstolo Paulo, ele mesmo, lá em Gálatas, capítulo 5, diz: andai no Espírito e não satisfaçais as concupiscências da carne. Só anda no Espírito quem é cheio do Espírito. Não é verdade? Ainda em Gálatas 5, depois de falar das obras da carne, ele diz: mas o fruto do Espírito é. Lembram disso? O fruto do Espírito é o amor, a bondade, a mansidão, benignidade. Não é isso? Domínio próprio. E ele ainda completa dizendo que contra estas coisas não há lei, mas não há fruto do Espírito na vida de alguém que não possui ou não é cheio do Espírito. E veja bem, o apóstolo Paulo está escrevendo para crentes. Ele não está dizendo: Senhor, dê o Espírito. Não, ele está dizendo: Senhor, vivifica-os no Espírito. Senhor, renova-os no Espírito. Senhor, aviva-os no Espírito. Mais uma vez, o apóstolo Paulo está orando por verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, ele acontece em nós, quando as nossas vidas se tornam vidas cheias do Espírito Santo de Deus. E veja bem, o apóstolo Paulo completa a ideia dizendo que nós devemos orar para que Deus nos fortaleça no Espírito, no homem interior. Não é isso que ele diz? Aí no texto, no homem interior. O que significa ser fortalecidos no homem interior? Significa sermos fortalecidos em nosso coração, em nossa central de comando, a fim de que todos os nossos sentimentos e pensamentos sejam orientados por quem? Pelo Espírito. É sobre isso que o apóstolo Paulo está orando, é isso que o apóstolo Paulo está pedindo. Senhor, faça uso de tudo que o Senhor é para fortalecê-los no Espírito. Mas fortaleça-os no Espírito, no homem interior, no seu coração, na central de comando da vida dessas pessoas, para que tudo que eles queiram, para que tudo que eles façam, para que tudo que eles pensam, seja comandado pelo Santo Espírito do Senhor. Você quer isso? Você já orou por essas coisas? Você já foi ousado em oração nesse nível, nesse sentido? Porque às vezes nós oramos por coisas muito menores, ainda que elas sejam importantes. Você já deve ter orado por emprego, já deve ter orado por saúde, você já deve ter orado até por casamento. Eu sei. Mas será que você já orou para ser cheio do Espírito dessa forma? Mais uma vez, estas coisas todas que eu mencionei são importantes, mas diante de uma vida cheia do Espírito, elas são rasas demais. Elas são rasas demais. O nosso maior desejo, a nossa maior intenção deve ser uma vida abundante em Espírito ou no Espírito. Ou, parafraseando aquilo que o apóstolo Paulo vai falar mais à frente no capítulo 5, para que sejamos cheios, para que não nos embriaguemos com vinho, mas para que nos enchemos, ou para que possamos nos encher, nos embriagar, nos entregar completamente à ação do Espírito em nossas vidas. E olha só que coisa impressionante que o apóstolo Paulo vai nos ensinar a partir do versículo 17. Ele vai mostrar que o resultado de ter corações fortalecidos pelo Espírito é ter Cristo habitando nesses corações pela fé. Olha só o que ele diz aí no comecinho do versículo 17. Volte aí para a tua Bíblia. Diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Sabe no coração de quem Cristo habita? No coração daqueles que são cheios do Espírito. E o que significa essa habitação? Significa que agora o nosso coração, por meio da fé,
que é um dom de Deus, que é uma obra do Espírito em nós, é completamente submisso a Jesus Cristo. Aproveitando, utilizando uma analogia do Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, é entregar as chaves da tua vida a Cristo Jesus. Falar, Cristo, a casa não é mais minha, agora é tua. Meu coração não é mais meu coração agora é todo teu. Faça o que o Senhor quiser do meu coração. Mas, infelizmente, não é assim que nós vivemos na maioria das vezes, não é verdade? Nós até pensamos que Cristo habita em nós, só que Ele não habita como dono, Ele habita como inquilino. Não sei se você já morou de aluguel, eu ainda moro de aluguel. Quando você mora de aluguel, ainda que você diga a casa é minha, ela não é tua. Se você quiser construir alguma coisa, você precisa pedir autorização. Se você quiser quebrar alguma coisa, você precisa pedir autorização. Então, ainda que você tenha alguma liberdade, a liberdade não é total. Ainda que você tenha algum domínio, esse domínio é limitado. É assim ou não é? É assim que funciona. E às vezes nós fazemos Cristo nosso inquilino e não o nosso proprietário. E nós devemos parar com isso. Em muitos momentos nós dizemos, Cristo, habite em meu coração, eu quero que Cristo habite em meu coração, mas não comande tudo. Não domine tudo. Que Ele não domine meu relacionamento conjugal. Eu quero dominar. Que Ele não domine a maneira como eu crio os meus filhos. Que Ele não domine a maneira como eu gasto os meus recursos materiais, físicos, emocionais. Eu não quero domínio sobre essas áreas. Eu quero um Cristo habitando, mas como inquilino e não como proprietário. E não é isso que o apóstolo Paulo está orando ou pedindo a Deus que Deus realize nessa igreja. Ele está dizendo, fortaleça-os no Espírito. Fortaleça-os em seu coração, para que o coração destes homens, destas mulheres, destes irmãos na fé, sejam dominados pelo Espírito, e assim Cristo seja o Senhor absoluto dessas vidas. Nós precisamos pedir a mesma coisa ao Senhor. Precisamos orar para que o Espírito Santo de Deus preencha tanto a nossa vida, habite de forma tão rica em nosso coração, para que Cristo seja dono de tudo que nós temos e de tudo que nós somos. Essa tem que ser a sua oração, crente. Essa tem que ser este tem que ser o seu maior desejo. Você não pode ambicionar por nada mais do que você ambiciona, por Cristo habitando ricamente em você. E no finalzinho do versículo 17, o apóstolo Paulo mostra que o resultado de ter Cristo habitando em nossos corações pela fé é estarmos arraigados e alicerçados em amor. Não é isso que ele diz no finalzinho do versículo 17? Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Quando Cristo habita em nossos corações, o fundamento, as raízes, né? Alicerçados e arraigados. A ideia de estar arraigado é de estar ali enraizado. Alicerçado é a ideia de ter um alicerce, um fundamento de uma construção. Ou seja, os fundamentos da nossa vida. Aquilo que nos dá estabilidade, aquilo que nos sustenta, é o amor. Primeiro, o amor a Deus. E nós aprendemos a amar a Deus quando Cristo habita em nosso coração de forma café. Lembram? De coração, alma, força e entendimento. Não é isso que a palavra de Deus diz? Não é isso que Cristo nos ensina? Que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Mas não basta amar a Deus. Quando nós amamos a Deus, nós amamos o próximo. É isto que acontece quando nós estamos arraigados, alicerçados. Quando o amor é o fundamento das nossas vidas, nós amamos ao Senhor, mas nós também amamos a igreja. Nós amamos a nossa família, amamos os nossos vizinhos, amamos as pessoas que nos incomodam, inclusive os nossos inimigos. Não é isso que as Escrituras nos ensinam? Que vantagem há se você amar apenas aqueles que vos amam? Tem alguma vantagem nisso? Até os ímpios fazem isso. Pelo contrário, Jesus nos ensina lá no Sermão do Monte, amai os vossos inimigos e orai por eles. Orai por aqueles que vos perseguem. É isso que vai mostrar que vocês estão em mim. Depois, lá em João registra que Jesus diz assim, sabe quando as pessoas vão perceber que vocês são meus discípulos? Quando vocês tiverem amor uns pelos outros. E na primeira epístola de João? A primeira epístola de João diz assim, nós acabamos de ler esse texto no nosso momento litúrgico. João diz lá no finalzinho, né? No versículo 10, João 3,10, ele diz assim, que nós devemos praticar as boas obras e viver em amor. E a partir do versículo 11 ele vai mostrar, aquele que não ama a Deus, aquele que não ama o seu irmão também não ama a Deus. Está dando para entender?
Qual que é a característica que define que nós estamos arraigados em Cristo Jesus? Alicerçados em Cristo Jesus é o amor. Então pense de trás para frente. O amor é uma marca na sua vida? O amor por Deus, você ama Deus dessa forma? Coração, alma, força e entendimento? Ou pelo menos tenta? Eu sei que a gente não consegue exaurir esse tipo de amor, mas você pelo menos tenta. Você tenta. Você tenta amar a Deus lendo a palavra de Deus? Você tenta. Você guarda, reserva tempo para isso? Você tenta amar a Deus por meio da oração? Você tenta amar a Deus por meio da meditação, da autoconfrontação? Você tenta amar a Deus? Porque eu tenho certeza que aquilo que é importante para você, você faz. Você faz, eu faço. Eu gosto de andar de bicicleta. O que eu faço? Eu ando de bicicleta. Eu gosto. Eu gosto de comer um doce. O que eu faço? Eu como um doce. Ah, mas eu dou um jeito. A gente dá um jeito para aquilo que a gente ama. A gente dá um jeito para aquilo que a gente valoriza. Então não vem me dizer que você ama a Deus se você não valoriza estar com Ele. Se você não valoriza o relacionamento com Ele. Você não está arraigado em amor. Você ama a igreja? Fala a verdade. Eu não estou falando de boca, não estou falando de sentimento. Eu não estou falando só de palavra, eu estou falando de fato de verdade. Quem ama serve. Ponto. Quando o apóstolo Paulo vai ilustrar a relação do cônjuge com base na relação de Cristo e a igreja, ele diz assim que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, mas ele não termina aí. Amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la. Como que Cristo provou o seu amor? Sacrificialmente. Ele se entregou, ele mostrou, ele provou de forma prática que o amor é real. Não é verdade? É assim que Cristo prova que nos ama. Como que Deus prova que amou o mundo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho unigênito. Aí você vem me dizer que você é uma igreja e você nunca fez nada por esta igreja? O que você fez pelos teus irmãos na fé? Quem você visitou aqui esse ano? Que enfermo que você estendeu a mão e auxiliou, ajudou, suportou? Quem? Me fala aí 2, 3 pessoas que você atendeu esse ano. O ano passado. Nos últimos 5 anos. Você não ama, não. Não ama, não. Para de falar que ama e ame. João diz isso. Filhinhos, não amemos de palavra, não amemos de língua, mas amemos de fato e de verdade. Esperta, igreja. Pensando de trás para frente. Então, se não há amor a Deus, se não há amor à igreja, se não há amor aos teus vizinhos, se não há amor à tua família, você ama a tua família? Se você ama a tua família, o padrão de Deus é vivido no teu lar. Nenhum crente pode dizer que ama ao Senhor, mas não vive o padrão de Deus na própria casa. Não se esforça para ensinar os seus filhos nos caminhos em que ele deve andar. Não se esforça para ensinar os filhos a oração, ensiná-los a ler a Bíblia para eles e com eles. Como que você diz que ama os seus filhos se você está vendo eles caminhando para o inferno e não faz nada para evitar? Faz sentido? Não faz. E se não há amor por Deus e amor pelo próximo, é porque vocês não estão arraigados nesse amor, e se não estão arraigados nesse amor, é porque Cristo não habita o coração de vocês como deveria habitar. Ele não habita o nosso coração do jeito que ele deveria habitar, porque senão essas coisas seriam reais. E porque ele não habita por meio da fé em nosso coração, porque ele ainda não é o Senhor das nossas vidas? Porque nós não somos cheios do Espírito. Porque nós nunca ansiamos ser cheios do Espírito. Porque nós nunca dobramos os nossos joelhos como o apóstolo Paulo e fizemos uma oração ousada dizendo: Senhor, eu só levanto daqui quando o Senhor me encher do teu Santo Espírito. Uma oração ousada como a de Jacó, não esta que eu citei, mas uma outra. Não vou te deixar ir enquanto não me deres a tua bênção. E a bênção que eu quero é ser cheio do Espírito. Nós nunca fizemos isso. Nunca. E é lógico que as outras coisas nunca serão experimentadas por nós. Mas o apóstolo Paulo continua. Ele é ousado. O apóstolo Paulo faz uma oração cada vez mais audaciosa. No versículo 18, ele nos ensina que devemos orar para compreendermos e conhecermos o amor de Cristo. Versículos 18 e 19 dizem assim:
assim, ou melhor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo aqui utiliza duas palavras que nós precisamos entendê-las de forma separada, mas ambas não funcionam uma sem a outra. Ele diz compreender e conhecer. O apóstolo Paulo diz que ele ora para que nós compreendamos a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus. E esse compreender é uma questão teórica. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu oro para que vocês conheçam as Escrituras, para que vocês se apropriem das Escrituras e, a partir delas, conheçam o amor de Deus, todas as dimensões do amor de Deus. A altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus, nós conhecemos por meio da palavra, mas nós não devemos parar por aí, porque quando nós compreendemos por meio das Escrituras como Deus nos ama, e você vai compreender se você ler as Escrituras, não é verdade? Nós caímos em pecado e Deus mesmo assim continuou cuidando, zelando, amparando, separou um povo para si, abençoou este povo, livrou esse povo de tantos males, suportou um povo que o traiu diversas vezes, enviou o seu filho. As Escrituras mostram, revelam o tamanho do amor de Deus. E nós precisamos compreender isso. Só que não basta compreender, nós precisamos conhecer. E conhecer não é uma questão teórica, conhecer é uma questão prática. Então, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é que quanto mais nós somos fortalecidos pelo Espírito, quanto mais santificados na palavra, mais conhecedores da palavra, mais nós experimentaremos e conheceremos de forma íntima e relacional o amor de Cristo Jesus. Então eu preciso compreender, mas eu também preciso conhecer, experimentar, caminhar com esse Deus que me ama, desfrutar desse amor, me alegrar nesse amor, chorar, impactado de tanta alegria, por este amor que agora eu não apenas compreendo, mas que eu experimento. E nesse ponto, nós precisamos entender três coisas importantes, três destaques que o apóstolo Paulo faz. A primeira delas é que a compreensão e o conhecimento do amor de Cristo se dão no seio da igreja. Ele diz que nós precisamos compreender o amor de Deus, mas com todos os santos. Não é isso que está no texto? Com todos os santos. Então, de acordo com o apóstolo Paulo, ele já trabalhou essa ideia no passado, fora da igreja, nós não crescemos em compreensão, e muito menos em conhecimento do amor de Cristo. É aqui que você aprende, e é aqui que você experimenta. Esse negócio de crente desigrejado, eu já falei isso para vocês muitas vezes, é furada. Você vai se dar mal. Você está perdendo o melhor. Você não vai crescer em graça e conhecimento, você vai apagar. A tua fé vai diminuir. Você vai ser como brasa fora da fogueira. Você vai se dar mal. Você precisa de uma igreja fiel às Escrituras para caminhar com ela, para crescer em conhecimento. E você precisa de uma igreja para experimentar esse amor, porque é aqui que você é suportado. Aqui que você é servido. Aqui que você é aconselhado. E é aqui que você suporta, que você serve, que você aconselha, que você ama de forma prática. Fora da igreja de Cristo, estas coisas elas quase não são possíveis, ou a igreja de Cristo é o ambiente que Deus estabeleceu para vivermos de forma mais intensa cada uma dessas realidades. Em segundo lugar, ainda dentro dessa lógica, a compreensão e o conhecimento do amor de Cristo são inexauríveis. Nós não podemos exaurir completamente o amor de Deus, o conhecimento e a compreensão do amor de Deus. Olha só que oração ousada. O apóstolo Paulo diz assim, parte B do versículo 18 e a parte A do versículo 19. Qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo? Está dando para entender o que o apóstolo Paulo está pedindo a Deus? Ele está dizendo assim, quando ele fala de largura, de comprimento, de altura e de profundidade, o apóstolo Paulo não está estabelecendo limites para o amor de Deus. Ele está dizendo, o amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão alto, tão profundo, tão largo, tão comprido, que ele jamais acaba.
Se você fosse de uma ponta do universo até a outra ponta do universo, você ainda assim não percorreria todo o amor de Deus. Não há tamanho para o amor de Deus de tão grandioso que Ele é. E além disso, o apóstolo Paulo diz no versículo 19 que os efésios podem conhecer aquilo que não pode ser compreendido. Ele ora para nós conhecermos espiritualmente aquilo que por vezes nós nem entenderemos. Por mais que você tente entender o amor de Cristo por você, você não vai conseguir entender. É algo grande demais. Um Deus que ama pecadores, um Deus santo que ama pecadores, um Deus justo que ama pecadores, um Deus justo, santo, que envia o seu Filho para morrer por mim, por você, por todos nós. Como eu vou compreender isso? Um Deus que separa um povo para si. Um Deus que separa um povo para si e realiza maravilhas na vida deste povo. E daqui a pouco este povo está murmurando contra este Deus. Está se prostituindo com outros deuses. Que amor é esse? Você não pode entender, mas você pode experimentar. Olha que oração ousada. O apóstolo Paulo está dizendo: o amor de Deus é incompreensível. Mas vamos orar para que nós o experimentemos. Vamos orar para que nós vivamos este amor com intensidade para a glória de Deus. E qual que é a finalidade de compreendermos e conhecermos o amor de Cristo? O apóstolo Paulo termina no versículo 19 dizendo: para sermos cheios da plenitude de Deus. Olha só o que diz o versículo 19, finalzinho: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O que o apóstolo Paulo está pedindo aqui é que Deus nos encha dele mesmo. Então pense, mais uma vez o apóstolo Paulo está orando como ele orou quando ele pediu para que nós fôssemos fortalecidos pelo Espírito, segundo a riqueza da sua glória. Ou seja, que Deus, com todos os seus atributos, trabalhe em nosso favor, para o nosso crescimento espiritual. Agora ele está dizendo o seguinte: vamos orar, ou eu oro por vocês, sabe para quê? Para que Deus, em toda a sua glória, encha a vida de vocês. Não dá para entender o que é isso. Um Deus transcendente, que nem os céus dos céus pode contê-lo. E o apóstolo Paulo está dizendo: eu oro para que este Deus encha a vida de vocês. Nós precisamos fazer essa oração. Essa é uma oração ousada. Nós precisamos ansiar e desejar estas coisas. Mas talvez você esteja pensando: mas é muito ousado, é muito audacioso. São coisas que eu nunca experimentei. São coisas que eu nunca vivi. Como eu posso orar por estas coisas? E é por isso, ou esta razão pela qual nós oramos. Então, o último ponto: por que nós devemos orar assim? Por que nós devemos orar orações tão ousadas, audaciosas como essa do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo nos dá algumas razões, e a primeira delas é: nós devemos orar assim porque Deus é poderoso. Olha só o que diz o versículo 20. Diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Que coisa extraordinária! O apóstolo Paulo está pedindo para sermos cheios da plenitude de Deus. O apóstolo Paulo está pedindo para Deus utilizar todos os seus atributos em prol do nosso crescimento espiritual. O apóstolo Paulo está pedindo para que Deus nos dê o conhecimento, a compreensão do amor de Cristo. E sabe o que é melhor? O apóstolo Paulo diz: todas essas orações, para Deus é fichinha, porque Ele é infinitamente mais poderoso para fazer aquilo que já é infinito, aquilo que já é grandioso. Ficou claro isso para vocês? Nós podemos orar assim, porque Deus tem poder para realizar estas coisas. Deus pode realizar estas coisas. Ele tem poder para realizar cada uma delas. Então, de acordo com o apóstolo Paulo, Deus pode fazer tudo que nós pedimos. Deus pode fazer tudo que nós não temos nem coragem de pedir, mas só de pensar e imaginar. E Ele pode fazer mais do que tudo isso. Ele pode fazer mais do que o apóstolo Paulo orou. Ele pode fazer mais do que o apóstolo Paulo só imaginou. Ele pode fazer mais do que tudo que nós coloquemos diante dele em oração. E veja bem, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais conforme o seu poder que opera em nós. Então o apóstolo Paulo, ele fala todas estas coisas, mas não com um tiro no escuro. Ele lembra daquilo que já tem acontecido na vida dos efésios. É o poder de Deus que opera em nós. Deus já tem operado.
Lembra de tudo que o apóstolo Paulo falou até aqui? Ele vos escolheu antes da fundação do mundo. Cristo foi imolado por vocês. Deus os selou com o Santo Espírito. O Espírito agora é o penhor da vossa herança. Vocês estavam mortos, agora vocês têm vida em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Olha o poder de Deus agindo em nós. E se não bastasse, lá no capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que esse poder que opera em nós é o mesmo poder que operou em Cristo. Lembram disso? Vou ler o texto, diz assim, Efésios 1, do 20 ao 23, o qual exerceu ele em Cristo. Poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também nos vindouros ou no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. É esse poder que opera em nós. E é por meio desse poder que o Senhor, que o nosso Deus, pode nos dar porção aumentada do Espírito. É por meio desse poder que Cristo pode habitar ricamente em nosso coração. É por meio desse poder que nós podemos ser arraigados e alicerçados em amor. É por meio desse poder que nós podemos experimentar a plenitude de Deus em nossas vidas. É por meio deste poder. Louvado seja o Senhor por isso. O mesmo poder que nos tirou das trevas, o mesmo poder que quebrou as cadeias do pecado que nos prendia, a mesma cadeia que nos libertou do jugo de Satanás, o mesmo poder que tem nos santificado diariamente. É esse poder que realizará todas estas coisas se nós pedirmos, se nós assim orarmos. E por fim, por que nós devemos orar dessa forma? Nós devemos orar desta forma, para que Deus seja glorificado. O foco não é nós, o foco é Ele. Sabe o que acontece quando você é cheio do Espírito? Sabe o que acontece quando Cristo habita ricamente em sua vida? Sabe o que acontece quando a plenitude de Deus invade o seu ser? Ele é glorificado. Ele é exaltado. E é por isso que o apóstolo Paulo termina com doxologia, com louvor, com adoração. O apóstolo Paulo termina no versículo 21 dizendo: a Ele, a este Deus poderoso, que pode fazer todas estas coisas, a Ele seja a glória. E não seja a glória só agora, seja a glória na igreja e em Cristo. Seja a glória por todas as gerações, seja a glória para todo o sempre. Amém. Ore por estas coisas, porque estas coisas certamente glorificarão o nome de Deus. Para nós concluirmos, de forma bem prática, ore mais. Se você é como eu, nós temos orado pouco. Não é verdade? Nós oramos pouco, ore mais. Sabe o que vai te motivar a oração? A palavra. Aprenda a palavra. Leia as Escrituras. Medite nos grandes feitos de Deus. Qual foi a última vez que você leu o Êxodo e viu Deus agindo de forma grandiosa por meio de 10 pragas? Você sabe quais são as 10 pragas? Leia a palavra. Qual foi a última vez que você leu o livro de Josué e viu um povo menor vencendo um povo maior? Por causa do poder de Deus. Leia a palavra. Qual foi a última vez que você leu o livro de Juízes e viu um Deus de graça e misericórdia cuidando e amando um povo obstinado? Um povo que vivia como se não houvesse Deus e nem rei em Israel. E este Deus sustentou, amparou, levantou os juízes, libertou este povo. Qual foi a última vez que isso te estimulou, encheu o teu coração? Leia a palavra e certamente você vai orar mais. Ore mais, ou ore por mais de Deus. Não ore apenas mais, mas ore por mais de Deus em sua vida. Ore para que você seja fortalecido pelo Santo Espírito. Ore para que você compreenda e conheça todas as dimensões do amor de Cristo. Ore para que Cristo seja o Senhor da sua vida. Ore para que você esteja arraigado, alicerçado em amor, e este amor seja real, verdadeiro, palpável, visto, contemplado pelos outros que
vivem com você. Ore para que você experimente a plenitude de Deus em sua vida. Ore para a glória de Deus. Ore para a glória de Deus. E ore mais confiante. Ore firmado no poder de Deus, que pode fazer infinitamente mais. Não saia da oração pensando, isso não vai dar em nada. Quantas vezes nós fizemos isso já, não é verdade? No decorrer da nossa caminhada. Você até se coloca de joelhos, você ora, mas você sai derrotado daquela oração. Você diz, eu nem sei com quem eu falei. Eu nem sei se com quem eu falei me ouviu. Não faça isso. Nós acabamos de ler e de ouvir essa pregação, onde nós aprendemos que Deus é poderoso. O seu poder já está atuando em nossas vidas e Ele pode fazer infinitamente mais. Ore com confiança. Ore com destemor. Ore com ousadia. E mais uma vez eu repito. Ore com foco na glória de Deus e não com foco em você. Ore não apenas para que tudo te vá bem, mas ore para que o nome de Deus seja glorificado por meio da obra que Ele há de realizar na sua vida. Que ao encher-te do Espírito, que ao fazer com que Cristo seja o Senhor da sua vida, que ao fazer com que toda a sua plenitude seja desfrutada por você, que Deus seja glorificado. Ore por isso, ore por estas coisas, ore em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós vamos orar mais uma vez. Nós tínhamos até um cântico preparado, vou deixar ele mais para o final, vou orar, Petra a bênção, já encerrando este culto. Eu gostaria de chamá-los, então, para fazer uma oração, mas se você se sentir à vontade, de acordo com a forma como o apóstolo Paulo orou esta oração.